Bem-vindos a todos ao podcast Joy by Letícia. Viva a sua melhor versão. Esse podcast está cada dia mais gostoso de assistir. E hoje o meu convidado querido é o Marcelo Spíndola, um dos fundadores do Estúdio Aura, que é um espaço que une tecnologia, ciência e espiritualidade através de estímulos vibracionais com biofotônica, cristais Vogel. Ele vai explicar tudo isso aqui pra gente, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, pelo convite. Sim, a gente vai explicar um pouquinho, tirar as dúvidas aí em relação a essa área que é um pouco nebulosa, né? Do misticismo, consciência, tecnologia, energia, todo esse campo bioenergético. É verdade. Eu, Letícia, tenho experimentado, ido semanalmente, né, Marcelo? Isso. Tenho amado, para mim tem feito um efeito muito tranquilizante. É como se eu fizesse meditações extremamente profundas. E é verdade, dá um aterramento, me traz uma paz, uma tranquilidade. Eu saio de lá renovada. Me conta exatamente qual é o propósito do Estúdio Aura. Bom, o propósito do Estúdio Aura é exatamente tentar desmistificar, né, a ciência por trás da bioenergia. E a gente consolidou 3 tipos de tecnologia para poder usar nessas terapias que a gente oferece, que uma é a terapia Vogel, e a gente chama o produto que a gente criou, né, de estação Vogel, que é uma estação que leva cristais Vogel. E esses cristais ele tem uma propriedade muito, muito especial, né, porque ele não é um cristal normal. Ao contrário de um cristal bruto, que é aquele que a gente conhece, que a gente compra nas lojinhas, que não tem uma energia tão amplificada e tão direcionável. E o cristal Vogel, ele consegue amplificar essa energia do cristal, que já é uma energia muito legal, na sua potência máxima, e você consegue direcionar ele. Então, para as aplicações de cura, expansão de consciência, ele é muito legal porque ele é muito eficiente. E a gente consegue medir isso, né? A gente tem um aparelho que chama BioWell, que é um aparelho que faz uma foto Killian de você, né? Ele manda um estímulo através de um feixe de fóton, que reage com o seu campo áurico. E aí ele faz uma leitura muito legal, com cálculos algoritmos, e dica para você como é que está o seu sistema energético como um todo. Como estão os seus chakras, como é que está o seu nível de energia, como é que está a distribuição de energia entre os seus órgãos, suas glândulas. Então, Que assim, máximo. É um aparelho muito legal. Faz toda essa leitura? Faz. Exatamente porque a gente gosta de ter essa coisa de atestar cientificamente tudo aquilo que a gente está fazendo dentro do Estúdio Aura. A gente também tem a estimulação biofotônica, que foi essa que você falou. O que é a estimulação biofotônica? Eu já fiz, mas não sei o que é. A estimulação biofotônica, ela é um aparelho que emite fotofrequência, na verdade é uma luz que pisca com determinadas frequências, e através dessa luz que pisca, o nosso córtex cerebral interpreta esse estímulo e a gente consegue recalibrar o nosso sistema nervoso, além de estimular a nossa glândula pineal. Que máximo. Então é muito legal. Esse é o da glândula pineal, né? Isso, que eu fiz. Maravilhoso, exatamente. gente. Agora conta para as pessoas o que é chakra, porque assim, pra gente é natural falar os chakras, a gente sabe que são, né? Mas assim, explica um pouquinho o que são os chakras. Eles também trabalham todos os nadis, né? Isso. Então explica só um pouquinho, inclusive depois eu quero que você experimente essas fragrâncias que eu estou desenvolvendo com a Bright Side, uma collab muito legal para Joy. Que agora conta para todo mundo aqui, vai. Bacana. Bom, os chakras nada mais são do que vórtices de energia que a gente tem no nosso corpo, né? A gente tem 7 chakras primários, que começam no topo da nossa cabeça e vai até a base da nossa coluna. E a gente tem outros subchakras pelo nosso corpo. A função do chakra, na verdade, é controlar o fluxo de energia do nosso corpo. E esse fluxo, ele corre através dos nossos nadis, né? Pelos hindus, ou meridianos pelos chineses. E essa energia, ela é toda abastecida e distribuída pelos nossos chakras. Então, de acordo com a Ayurveda, a gente tem 72 mil canais desse no nosso corpo. Né? É como se fosse uma raiz de uma árvore. Então, a mesma ramificação que a gente tem de veias e artérias, a gente tem os nossos nadis e meridianos. E são por eles que trafegam toda a energia sutil do nosso corpo. E essa terapia, lá no Estúdio Aura, ela faz o quê? Ela deixa os chakras alinhados? Os chakras, o alinhamento dos chakras, né? Muitas pessoas confundem e entender que o alinhamento dos chakras são todos os chakras parados no meio, paradinhos, quietinhos. Na verdade, assim, né? Esse é o movimento individual de cada um, mas na verdade todos os chakras eles estão oscilando, porque a gente está lidando com questões internas e externas a todo tempo. É verdade. Né? Nesse aparelho BioWell que eu te falei, exatamente o que ele faz. Ele mostra pra gente como é que estão o alinhamento dos seus chakras. E na representação visual, ele mostra que se os chakras na tela da leitura estão voltados para o lado direito, significa que eles estão voltados para questões externas. Trabalho, vida social, amigos, família, etc. E se ele está para o outro lado da tela, direito, ele está voltado para questões internas. Então, são questões suas. Que bacana. Então, é muito legal. Então, a ideia qual que é? A gente criar uma zona de oscilação equilibrada. A gente tem que oscilar de forma equilibrada e não de forma tão exagerada. Exato. Que é aí que causa os distúrbios emocionais, mentais e físicos que a gente tanto sofre. Que bacana. Né? O mesmo alinhamento. Na verdade, o alinhamento dos chakras ele é uma consequência, né? Ele não é um processo. Quando você
limpa os seus nadis e os seus meridianos e você restabelece um fluxo de energia equilibrada, automaticamente os chakras se equilibram. Eles se alinham. Então, o processo todo lá é muito mais a gente desobstruir e restabelecer um fluxo de energia mais equilibrado no seu corpo. E a gente consegue fazer isso através dessas 3 terapias. Tanto da terapia Vogel, que é ela que vai estimular o fluxo de energia do seu corpo, vai desobstruir esses canais, né? Porque esses canais, como é que acontece? Quando a gente tem um comportamento interno muito conturbado, né? Quando a gente está lidando com a dualidade nossa de pensamento, e como que a gente é constante, exatamente, e principalmente como a gente interage emocionalmente com as coisas do dia a dia, porque no como final das somos, contas, como a gente recebe, né? Como somos impactados, né? Pelos fatores externos. A maior prova de como a nossa mente e os nossos sentimentos, né? O que a gente pensa e o que a gente sente afeta o nosso corpo, são as reações físicas que a gente tem sobre, né? Aqueles momentos de extrema emoção que a gente sente, né? Tem pessoas que com estresse ou muito medo, dispara o coração, dá um nó no estômago, exatamente. Tem pessoas que têm dor crônica, dor de cabeça e por aí vai. Então mostra como tanto o pensamento quanto o sentimento afeta o nosso corpo físico também. Total. Só que a nível energético, todas essas toxinas que são liberadas no nosso corpo por causa desse estresse, eles vão entupindo esses canaizinhos. E o ser humano tende a ser recorrente nos seus hábitos. Então a gente fica retroalimentando o comportamento. E aí isso passa 5, 10, 15, 20, 30 anos. O que acontece? Quando você faz um entupimento muito frequente, esse entupimento vira um nó eletromagnético. E esse nó eletromagnético ele vai se densificando conforme você vai retroalimentando ele. Então tem vários nós no seu corpo com densidades diferentes. O último estágio de um desequilíbrio energético com esses nós super densos é a manifestação no corpo físico, que é o que a gente conhece como condições psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. Exatamente. Então, assim, a gente gosta de falar lá no Estúdio Aura que 90% a gente cria e 10% a gente pega na rua. Né? O nosso comportamento, ele que vai prejudicar o nosso corpo. Mas o lado bom é que ele é uma via de 2 mãos. Ao mesmo tempo que a gente consegue prejudicar o nosso corpo, a gente consegue melhorar ele também. Né? Isso é muito bom. O maior exemplo disso é o efeito placebo, né? As pessoas tomando um remédio que não tem nada e melhorando e se sentindo bem. Então, assim, a gente tem uma capacidade muito grande de controlar o nosso corpo. A gente só precisa aprender como. Quando a gente junta o pensamento com o sentimento, que é onde a gente tem mais força. E tá aí a epigenética para provar, né? Exatamente. Conforme o estilo de vida, os nossos pensamentos, a gente deixa os genes quietinhos, né? E as doenças não se afloram, né? Exatamente. Mas essa conexão pensamento-coração é muito importante, né? Muito importante ir para dentro, escutar e se conectar, né? E se perceber, se auto-observar, né? Como que está o ambiente que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, fui em tal lugar, me senti bem, não me senti bem, me fez mal, me disparou alguns gatilhos, ou esse ambiente me fez muito bem. É muito importante. Quando eu fiquei 1 mês na Costa Rica, eu estudei meditação, Ayurveda, yoga, tudo. E todas as manhãs cedinhos a gente fazia a limpeza dos nadis. 8 crias, todos os crias de respirações, tudo era muito legal. Você fica muito alinhado. Os hábitos, né? Os hábitos são muito importantes. O duro é manter em São Paulo, né? Dia a dia. A gente gosta de falar lá no Estúdio Aura que por mais que você faça todas essas terapias assim, se você não conseguir durante esse processo mudar os seus comportamentos, se realinhar como você está se comportando, principalmente internamente, realmente você não consegue fazer uma mudança para o lado positivo. Porque normalmente quando a gente tem um processo muito conturbado interno, a gente começa a desenvolver sintomas. E aí vem a parte secundária da coisa, porque a gente desenvolve hábitos externos para extravasar. E eles, momentaneamente, a gente até consegue lidar com sintomas, se sente bem e tal, mas a gente dorme e acorda, eles estão lá de novo. É verdade. E essas toxinas externas que a gente vai colocando, elas contribuem também para esses bloqueios e todo esse déficit que a gente acaba criando dentro do nosso corpo. Assim mesmo, é verdade. Isso. Você leu aquele livro O Poder do Hábito? Não. O Poder do Hábito? É muito legal. E ele fala, o loop do hábito é assim, primeiro a deixa, que é o que te atrai, e a recompensa. Então, um exemplo bobo, uma mãe está cansada todos os dias, ele fala de um... Estou falando dos Estados Unidos, por exemplo, fast food, né? Então, passa na frente do McDonald's indo para casa. E aquele dia ela está cansada. Então, o McDonald's está lá, deixa. Quer saber? Vou dar um hambúrguer para as crianças, porque eu já me viro. Tem carne, tem proteína, tá tudo bem. Chego em casa, só dou um banho e vão dormir. E aí, qual que é a recompensa? Que ela não precisou fazer todo o jantar, tá todo mundo alimentado e tudo. E aí vira uma vez por semana isso. Todo mundo está feliz, já põe o ketchup, o açúcar, o salzinho da batata, aquilo começa a já te atrair na hora, né? Só que aquilo de uma vez por semana vira 2 vezes por semana, vira 3 vezes por semana e vira toda semana.
né? Virou um hábito, porque você já, olha, deixa, tá aqui, o McDonald's está lá, te atrai, você já sabe que o resultado é rápido, prático, então já fica, e aí você criou mais um hábito. E como tudo na vida, os hábitos ruins e bons, né? Agora, para colocar hábitos bons, a gente sofre um pouquinho mais, né? Só fica um Tem pouco que mais insistir demorado, um né? pouco mais, né? É um Tem que pouco mais insistir, acho que uns demorado. 3 meses diariamente para um hábito se estabilizar, fixar, né? Infelizmente o ser humano acabou desenvolvendo um hábito de querer as coisas apertando um botão. A gente quer resolver tudo apertando um botão. É verdade. Então a gente não entende que tem coisas que demoram tempo, né? Principalmente mudança de hábito. Quando a gente quer resolver um problema, não existe um problema que você aperta o botão ali, desaparece. Não existe. Mas a gente tem que achar uma recompensa para esse hábito novo. Sim. Então, olha que legal, estou me sentindo mais saudável, me sentindo com mais energia, mudando meu ritual matutino, Exato. né? Melhorando minha alimentação ou bebendo mais água, seja o que for que você estivesse propondo, você tem que pôr uma recompensa, um ganho, para que você faça essa brincadeira com o teu cérebro, até que o seu cérebro quer fazer mais do mesmo. Sim, para com otimizar, para poupar energia. Então, por isso que é difícil você entrar, né? Fica uma coisa tudo automatizada. E o hábito vira um padrãozão de pensamento. Porque a gente acaba se condicionando, né? Esse condicionamento que a gente cria de comportamento é que é o problema. Porque a gente vai fazendo e normalmente a gente não sente esses sinais, esses sintomas de imediato. Então, o nosso corpo vai criando adaptações e a gente vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando e não percebe. E funciona para o outro lado também. Então, toda mudança, mesmo para o lado positivo, você tem que se manter fazendo ela para conseguir perceber os efeitos mais para frente, né? Não vai ser de imediato. Exato. Então, por isso que é tão difícil a gente conseguir lidar com esses pontos. Por isso que é tão difícil. É verdade, é verdade. E dores físicas, hein? Ajuda também? Por exemplo, quem tem fibromialgia, quem tem no campo físico mesmo. Adianta ir lá fazer o tratamento ou tem que ser quando ainda está só no campo emocional, energético, assim, como que funciona? Vai. Não, adianta sim. Adianta? Adianta sim. Nessas 3 combinações que a gente tem de terapias, elas atuam nos 3 campos. No campo emocional, no campo mental e no campo físico. Né? A gente teve muitos relatos de pessoas que começaram a sentir melhoras nas dores, pessoas que em uma sessão já, nossa, não estou mais sentindo aquela dor. É mesmo? Que eu estava sentindo. Que tipo de dor, por exemplo? Uma dor muscular, uma dor no meu pescoço que não vai embora por nada, eu tenho uma dor aqui no quadril. Aliás, minhas dores estão muito melhores. Será que é isso? Eu vou explicar o porquê. O que acontece? O cristal Vogel, né, principalmente na terapia Vogel, ele também atua nas células de água do seu corpo. Né? Ela reestrutura as células de água do seu corpo. E quando ela faz isso, ela acaba devolvendo a integridade de eficiência das suas células. O Marcel Vogel, que foi o cara que desenvolveu a lapidação do cristal, ele é um cientista metafísico americano que fez carreira na IBM por quase 3 décadas, tem 32 patentes no nome dele, Bacana. um cara fantástico. E um dos experimentos que ele fez, quando ele estava comprovando a teoria dele em relação aos cristais, é que o cristal, através da sua intenção, ele consegue alterar também substâncias físicas. Uau. Então ele fez estudos com água e ele viu que ele conseguia enriquecer a estrutura harmônica da água a nível subatômico com os cristais Vogel. E aí ele atestou que, bom, se afeta a água, afeta o corpo do ser humano, porque somos praticamente 70% de água. E foi aí que ele viu que o impacto da energia do cristal é muito grande também na questão física do nosso corpo. Então pensa que todas as células do seu corpo que estão ali trabalhando, fazendo todas as funções, se elas estão com a integridade de eficiência baixa, elas vão desenvolver, elas vão, né, ter as funções delas limitadas, elas não vão operar na sua máxima capacidade. Então pensa assim, o Dr. Masaru Emoto, que é aquele japonês que fez os estudos com cristais da água, ele também atesta a mesma coisa, né? Que a água retém informação. Então pensa que tudo que a gente pensa, fala, faz, come, as influências dos ambientes que a gente está influenciam nas células do nosso corpo. É incrível, né? Incrível. Então muitas das vezes toda essa questão física ela acaba desaparecendo como dores, algum tipo de inflamação mais acentuada, exatamente porque você consegue recuperar a integridade das suas células. Que bárbaro, que bárbaro. E os traumas? Também dá para trabalhar, liberar alguns traumas? Dá super. Os seus traumas, né? Todo o padrão nosso de comportamento do subconsciente, que seria o nosso piloto automático, ele está diretamente condicionado a tudo que você criou ao longo da sua vida e todas as experiências que você teve. Com certeza. Então, tudo isso está preso no campo energético. Então, quando você começa a dissolver isso, fica muito mais fácil para você liberar, você fica muito mais emocionalmente estável, você consegue ter um comportamento e um foco mais elevado em relação a esse tipo de comportamento, né? Cada um tem suas particularidades, mas isso assim, é extremamente notável. Pessoas com distúrbio de sono e por aí vai. São assim inúmeros
inúmeros benefícios que tem. Muito legal. E como a abordagem holística pode ajudar na libertação de padrões repetitivos e medos? Porque o medo paralisa demais a gente. Eu falo que a gente se enjaula, cria uma jaula imaginária, se tranca, joga a chave fora e fica lá parada e a vida acontecendo. A gente não vai por medo, né? Porque às vezes está zona de conforto, que eu chamo de desconforto, mas é o conhecido, né? Como que ajudaria nos medos da gente? Esses medos que paralisam. Não, porque eu tenho medo que impulsiona, que é muito bacana, né? Mas o que paralisa? O medo, todos os nossos traumas, eles estão também diretamente ligados ao nosso subconsciente. Eles estão lá. Foi alguma coisa que aconteceu na nossa vida que quando alguma situação similar se apresenta, o gatilho automaticamente, você já entra no estado de alerta. Tipo, o gato escaldado tem medo de água fria, né? E às vezes você nem sabe por quê, né? Mas você sabe que o estado de alerta liga e você já dá aquele, você dá uma brecada. Né? E o que acontece? Nossos chakras, cada chakra está ligado a uma questão emocional, mental e física. Cada um está ligado a um grupo de órgãos, a um grupo de glândulas e por aí vai. Então pensa que cada nó eletromagnético seu, cada bloqueio seu que está atrelado a um comportamento e a um trauma, ele vai ser muito difícil de mudar. Enquanto você não dissolver e desfazer ele, você não vai conseguir mudar. Então, por isso que a gente fala lá, quando você faz um trabalho de energia ou de bioenergia, que você consegue dissolver esses nós, né? Afrouxar eles ou limpar, desobstruir, os seus canais estão obstruídos, o fluxo de energia em equilíbrio não vai deixar mais acontecer. Quando você tem aquele primeiro gatilho, ele já vai vir de forma muito mais suave. Então, para você não vai ser mais uma coisa tão... peraí, vai vir, mas de repente você vai parar e falar, não, mas está tudo bem. Que máximo. Então, todo o fluxo de energia do nosso corpo é que vai determinar praticamente tudo. Não, cuidar da energia é tão importante quanto cuidar da alimentação e dos exercícios. Se você for ver para fazer uma análise lógica básica, assim, todas as crenças, religiões, etc., acreditam que a energia, ela é eterna, ela perdura, vai para sempre. E o que perece é o nosso corpo. Sim. Então, primariamente, não somos seres físicos, somos seres energéticos, né? Senão só trocaria energia, o corpo ficaria aqui para sempre. Verdade, não. E não mudaria nada. Então, assim, a manutenção do nosso corpo energético ela é tão importante quanto a do corpo físico. Muito. E às vezes as pessoas se confundem achando, eu fiz uma limpeza energética, estou limpo. Não, né? Tem que ter a manutenção, né? Assim como o exercício, como... Você não toma banho uma vez e fica limpo para sempre, né? A academia também não funciona se você só vai um dia e por aí vai. Seria ótimo, mas não. Então, todos os tipos de terapia bioenergética, elas são complementares e para você realmente ter e colher os benefícios de forma permanente e duradoura, você tem que fazer de forma periódica. Tem que ter uma constância, né? E tipo, tem assim 10 sessões ou é para fazer uma vez por semana? O que você indica? Bom, lá no Estúdio Aura a gente tem desde os pacotes, para quem quer fazer uma coisa mais pontual, de repente, não sou de São Paulo, estou vindo, eu quero fazer tantas sessões. A gente tem sessão individual, sessão em dupla. Eu quero fazer com meu marido, com a minha namorada, com a minha mãe, com o meu pai. Tem a sincronicidade. Mas cada um fica numa maca? Cada um fica numa maca ou a gente pode colocar as duas macas juntas no caso de casal, porque isso melhora muito. Sério? Você sincroniza a energia dos dois, você consegue equilibrar esse campo. Então isso também é muito importante, porque quando a gente está na mesma vibração, o relacionamento fica muito mais fácil, muito mais leve. E às vezes a gente não percebe por que a gente está, com aquela nhaca da pessoa. E a gente conversa e não flui, nada está batendo. E você fala, porque vocês estão em duas frequências diferentes. Vocês estão vibrando de forma diferente, entendeu? Daí você coloca uma maca ao lado da outra. Isso. E aí você estabiliza... Os dois ao mesmo tempo, na mesma frequência. Exatamente. Você estabiliza a energia dos dois. Olha, experiência bacana, hein? Você já viu muitos resultados nesse sentido? Já. Eu já tive resultados de pessoas que colocam em casa, que tem o hábito do copo com sal grosso e água. Eu sei, com a bacia. E a pessoa relatou que durante uma semana já cristalizava. Né? Então mostra realmente que a energia vai buscando a energia negativa da casa. E a energia negativa da casa é nada mais, nada menos o que eles trazem da rua, como eles estão se comportando no dia a dia. E os dois fizeram a sessão e depois o cliente veio e me relatou que demorava 45 dias agora, mais de um mês para poder cristalizar. Então mostrou que não só a energia dos dois melhorou muito, mas como a energia da casa deles também. Que bárbaro, Marcelo. Muito legal. Nossa, não, é demais, demais. E me conta, e como equilibra o sono e a concentração também? Bom, o quadro geral de luz é a nossa cabeça, né? Então a gente tem 3 glândulas na nossa cabeça, que é o hipotálamo, a hipófise e a glândula pineal. Então, quando essas glândulas estão em equilíbrio, o funcionamento todo do seu cérebro tende a funcionar de uma maneira mais equilibrada, né? O nosso ciclo circadiano, o nosso sono está diretamente ligado a essas questões também. Então, pense que quando você toma energia na cabeça e ela realinha tudo ali, seu sono, e assim, é unânime,
tá? 99% das pessoas que vão no Estúdio Aura, o primeiro relato deles, meu sono melhorou muito, meus sonhos, Nossa, é verdade, tô eu não tinha acordando reparado. descansado. O meu melhorou muito também. Será que é isso? Deve ser, né? Com certeza. O cristal Vogel, quando você está fazendo a terapia, né? Você chegou a fazer sentada também, né? Fiz Como sentada, fiz processo de meditação. deitada. O processo de meditação, ele foi criado por nós, do Estúdio Aura. Não tem ninguém no mundo que faz isso com o cristal Vogel daquela maneira. Por quê? A gente entendeu que o cristal, quando ele manda energia direto para sua cabeça e pega os 3 chakras superiores, que são de energia mais sutil, a primeira coisa que ele faz é baixar a sua onda cerebral. Ele coloca você entre alfa e teta. A gente usou aquele headband. Profundo. A gente usou aquele headband para fazer a medida das ondas cerebrais e ele mostra exatamente. Ele coloca você entre alfa e teta, que seria o estado de meditação, o estado de pré-sono. Por quê? É um indicativo para o corpo que é um momento de reparo e regeneração. Porque a gente só faz reparo e regeneração dormindo. É verdade. E no Theta, a gente consegue fazer uma reprogramação mental, né? Sim. Você está naquele estado de hipnose, Exatamente. que é o pré-sono. É. É aí que você consegue fazer uma hipnose, uma reprogramação mental, né? Exatamente. E a energia do cristal ela é tão coesa que ela começa a reestruturar o fluxo de energia da sua cabeça também. Então a operação toda de onda, ela começa a ficar estabilizada. E automaticamente vai refletir no seu sono, no seu humor, Na ansiedade. nas questões emocionais. Então lá é um processo de gerenciamento de estresse e ansiedade. Então, maravilhoso para quem... Eu preciso ir essa semana, eu não esse fui. estresse muito aflorado, a ansiedade a todo momento, assim, super ajuda. Super. Não, é demais, gente, é verdade. Tanto é que eu convidei ele para vir aqui, porque eu falo que eu sou a minha própria cobaia. Tudo experimento primeiro em mim, daí eu gostando, sentindo efeitos benéficos, eu gosto de compartilhar aqui com vocês, tanto no Instagram da Joy, quanto no podcast. Então, assim, eu senti mesmo melhoras, mais calma, tranquila. Fora que lá... um relaxamento profundo, e olha que para eu dormir e relaxar profundamente precisa, porque eu sou bem hiperativa. Então eu senti todos esses benefícios, mas calma mesmo. Eu também reparando, também tô sem dores. Não, incrível, Marcelo. É muito legal. Só que tem uma semana que eu não fui, né? Preciso voltar. Precisa Preciso voltar. continuar, porque eu tô me sentindo muito, muito, muito bem. É Muito importante bem. dar continuidade exatamente para você conseguir quebrar o seu padrão. Quebrar o padrão, energético, é exatamente. isso aí. E fazer disso um hábito bom, né? E manter alinhado, manter desobstruído, Sim. manter o fluxo, né? Acontecendo. Exatamente. Porque senão é igual o ralinho, né? Vai entupindo se você não mantém, né? Não vai limpando. É importante a manutenção por isso. Porque assim, o seu corpo ele vai querer voltar para o padrão antigo. Vai e a gente querer, não muda né? nossos hábitos também do dia para a Não, noite. Então, a periodicidade da prática vai trazer com que você consiga quebrar isso com mais facilidade. Né? O Frederico, que é meu sócio, ele até gosta de usar a analogia de quando a gente vai num psicólogo, a gente chega lá com o violão desafinado, conversa com ele entende por que você desafinou o seu violão e ele te explica como afinar o violão de novo e você sai da sessão e vai para a vida, mas você sai de lá com o violão ainda desafinado. Quando você faz um trabalho bioenergético, você chega com o violão desafinado e sai com ele afinado. Então, para você fazer as mudanças que você precisa fazer na sua vida, fica muito mais fácil. Porque esses bloqueios todos estão atrelados ao seu fluxo de energia. Não, maravilhoso. Eu quero levar para a próxima imersão semestre que vem. Nós vamos fazer, né? Vamos com levar os certeza. aparelhos e vão ter sessões e vamos aplicar na mulherada. Vai ser o máximo. Vai ser muito bom. Achei muito legal essa de casal. Legal. Muito legal para uma imersão de casais fazer os casais juntos. Muito bacana. Vamos fazer, né? Vamos, com certeza. Experimenta aqui agora um desses... Que chakra que você quer experimentar o aroma aqui da Bright Side com a Joy? Pode ser o chakra frontal? É o Frontal? segundo? Tá aqui, o sexto? É. O terceiro olho? É. Vamos ver como ele ficou. Nossa, ficou muito bom. Vê se você gosta. Ficou bom? Bom. Bom, bom? meu cítrico, né? É. Ficou bom, Bem né? gostoso. Fala um pouquinho pra gente do sexto chakra. Bom, É a nossa pineal, né? é onde ele está diretamente, né, ligado com a nossa glândula pineal, questão de expansão, visão, consciência. É um chakra muito importante, né? Muito, Principalmente né? Confiar quando na sua intuição. questão de intuição, principalmente quando você está lidando com questões comportamentais. Então é muito bom ficar atento nele também. Não só ele, né? Todos, porque o nosso sistema de chakras é todo interligado, né? Então quando a gente tem um chakra em deficiência, eventualmente ele vai acabar afetando os outros. Por isso que quando a gente criou a terapia Vogel, a gente consegue estabilizar e fazer a regulação dos 7 chakras de forma simultânea. O que deixa o processo todo muito mais eficiente do que você ir um por um. Maravilhoso. O ganho é melhor. Não, genial. Vocês têm que conhecer. Marcelo, a gente está aqui acabando. Tem mais alguma coisa que você acha que faltou passar informação para as pessoas entenderem mais sobre essa terapia? Não é isso. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar em contato com a gente.
Não sei se você Vou colocar coloca aqui uma foto. a nossa arroba, tudo. Vamos, Pode mandar colocar mensagem. A A gente Aura, vou colocar uma foto até para eles verem as máquinas. Acho importante, você me manda depois. Mando sim. Tá? A gente está disponível a todo momento. Se vocês quiserem tirar dúvidas, se quiser também ir lá Fica no conhecer. Itaim. A gente está no Itaim Bibi, na rua Benedito Lapim. É um espaço bem legal. Sensorialmente falando, é um espaço super confortável. Super confortável. Exatamente para que você consiga Relaxar se acalmar. profundamente, E é isso. Muito obrigado Que pelo bom. convite. Agora imagina que você está na Times Square e vai deixar assim uma frase lá no outdoor. O que você falaria para as pessoas olhando naquela câmera, por favor? Olha, eu vou seguir o que vocês falam, porque também a gente usa muito isso lá no Estúdio Aura. Pessoal, se cuidem e vivam sua melhor versão. Ai, amei! Obrigada, Obrigado Marcelo. você. Foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigada. Obrigadão, valeu.